Oi, você que está conectado aí no One on One, no podcast, diretamente dos estúdios da Profutura FIA Business School. Estou aqui com uma convidada toda especial que eu já vou apresentar. Eu sou o Jorge Rosa e é um prazer enorme estar aqui na presença de Virgínia Sodré, né? Que lindo, prazer. Maravilhoso, né? Estudamos juntos Jorge. aqui na FIA, né? Foi um imenso prazer estar aqui. Parabéns por esse projeto maravilhoso. Esse podcast já é um sucesso, One on One. É uma honra estar aqui participando dele com você. Obrigada pelo convite. Que era a Lady da nossa turma, né? A Lady da nossa turma. Alguém tem que trazer uma elegância para a equipe, né? Essa é a Virgínia. E aí, Virgínia, você está morando aonde agora? Aqui em São Paulo. Estou morando aqui em São Paulo, assim, desde que acabei o MBA, já desde sempre, né? Trabalhando na área de gestão de água. Assim, depois que a gente terminou o MBA, eu voltei 100% para a minha empresa. Acho que a FIA me impulsionou muito, né, ao empreendedorismo e realmente a trabalhar com o que eu tanto amo, né, que é a gestão da água. Então, estou aqui em São Paulo atuando a nível Brasil. A gente vai falar muito de água hoje, né? A água vai ser o assunto, mas antes de entrar na água, vamos entrar um pouco da história da Virgínia. Né? De onde você é? Bom, com esse sotaque aqui carregado, eu sou nordestina, sou de Natal, do Rio Grande do Norte. Minha família também é de lá. Eu acabei, durante a minha infância, acho que a gente tem muita influência, né, do nosso entorno, né, vivenciando muitos problemas relacionados à falta de água, à seca no Nordeste, né, vendo pessoas morrendo de sede. Então, isso que eu ia perguntar, a inspiração para trabalhar com água. Minha inspiração foi um pouco essa, assim, né? Eu nasci num estado pobre em água e eu vivenciei muito esses problemas, né, durante a minha infância e adolescência, e depois, por algum motivo, assim, acho que Deus me direcionou, eu fui fazer engenharia civil. E dentro da engenharia civil, na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Norte, eu entendi que eu podia trabalhar com saneamento, que justamente eu poderia trabalhar com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, promovendo a melhor gestão da água. E aí, durante a faculdade, eu já me apaixonei pelo tema. Na época, não existia engenharia ambiental, nem de saneamento. E eu vi que eu poderia resgatar, assim, ou seja, contribuir com aquele cenário, né, que era um cenário de crise, né, que a gente vivenciava, principalmente nas regiões mais rurais, né, no sertão do Rio Grande do Norte. Eu morava na capital, né? Na capital a gente tinha menos problemas. E aí isso me impulsionou a trabalhar nessa área. Então, desde que eu fui para a faculdade, eu depois fiz mestrado nessa área, na área de saneamento, hidráulico e saneamento, e estou atuando aí há mais de quase 30 anos, né? Já estou falando aí 20 e poucos anos nessa área. E, assim, é minha paixão, realmente, a gestão da água. E eu acho que, dessa forma, eu consigo ajudar o meio ambiente, ajudar as pessoas a viverem melhor. Você é de algum signo de água ou não? Eu sou touro, sou terra. Poderia ser água, eu ia perguntar, né? Era peixe, era, sei lá, algum signo de Não, eu de água. sou touro. Mas e na escola, lá no ginásio, você gostava disso? Seus projetos de ciência lá eram relacionados à água também? Gente, eu sempre amei trabalhar com ciências e química. Física, química, matemática, toda essa parte, assim, era uma área que eu amava, assim. Então, como eu falei, na época da escola, eu acho que a gente não tinha muito esse conhecimento do meio ambiente, né? A gente vê muito hoje as crianças na escola tendo uma bagagem técnica muito maior que a nossa, né? Então, assim, matérias que eu amava, geografia, que aí falava de relevo, né? Ou seja, de mata, de preservação, tinha já algum conhecimento ali em geografia. Ciências, que a gente trabalhava um pouco essa questão de bactérias, micro-organismos, matemática, física e química. E, no final, assim, foi isso que eu, assim, continuei atuando, assim, por causa das matérias que eu tinha mais afinidade, por causa dessa questão também, assim, com a vontade de fazer algo para o meio ambiente, que eu desconhecia muito, a gente desconhecia muito, né? Eu não sei você, mas na época da escola não se falava muito em preservação do meio ambiente, né? A gente falava em exploração de recursos naturais para a produção, né? Ou seja, na nossa época, lá, quase 30 anos atrás, né? A gente não tinha esse conhecimento técnico, né? Então, eu acabei, vamos lá, inconscientemente, talvez, buscando algo que eu pudesse realmente impactar o meio ambiente, impactar a vida das pessoas. E aí o curso da engenharia civil, por ser muito amplo, né, eu consegui escolher assim a matéria de saneamento e aí nessa forma atuar nessa área já há mais de 20 anos. Olha só, ouvindo você falar, me veio memória, né? Eu lembro de ter matéria na escola, na verdade na faculdade, Ciências do Ambiente. Mas era uma matéria e eu tinha aula de sábado, que era sábado, 3 horas da tarde. A
a gente tava dando graças a Deus a hora que acabava, não tava aguentando mais. Né? Quer dizer, era um assunto que não era impulsionado, não era promovido, não era pauta, e num horário que, pelo amor de Deus, né? A gente não aguentava, não acabava nem prestando atenção, né? Pois é. Acho que não... Era isso mesmo? Não se dava a importância ou não... Enfim, o que você acha que acontecia naquela época? Eu realmente, assim, eu me lembro muito pouco, assim, de ter matérias associadas à gestão ambiental. A gente até falava um pouco de água, assim, formas da água, né? Líquida, gasosa, né? Ou seja... na forma de vapor, na sólida, na forma de gelo. Acho que era o máximo que a gente chegava ali. Ou falava um pouco de viscosidade, né, densidade. Era algo associado mais às propriedades químicas, físicas da água, mas menos assim a questão da preservação da água, né, da questão da poluição. Ou seja, eram temas pouco explorados na nossa época da infância, aqui, né, quem está na faixa de 40, eu acho que não teve esse conhecimento, essa bagagem técnica na escola, né. E hoje a gente já vê os nossos filhos, eu tenho filha já adulta, mas filhos de 17 anos, que desde pequenininhos estão lá escutando sobre preservação ambiental, fazendo projetos de ESG, de sustentabilidade, ou seja, então a sociedade mudou, graças a Deus, porque os recursos também estão ficando cada vez mais escassos, e eu acho que essa nova geração já tem uma consciência ambiental muito maior, justamente assim, pelos pais mais velhos terem adquirido esse conhecimento assim, por osmose, pelas necessidades atuais, né? Mas também até pelo programa escolar mesmo. Então, as escolas estão valorizando esse conhecimento mais amplo, né? É uma geração melhor que a nossa. Quer dizer, no currículo escolar já tem muito mais, muito mais abordado esse tema esse tema de preservação. O que eu vejo hoje nas escolas, assim, o que as escolas tentam fazer? Trazer temas práticos para a criança, né? Então, não só trazer a matéria de forma teórica, né? Então, como aplicar, ou seja, como economizar água, economizar energia, como preservar o meio ambiente, como fazer projetos com impactos sociais, né? Eu vejo que isso avançou muito, pelo menos o que eu acompanho dos meus filhos, dos colegas, das escolas que também eu acabo trabalhando com algumas escolas com gestão de água, e eu percebo que esse conhecimento está gerando uma geração mais consciente que a nossa. A gente aprendeu na raça, eu acho, assim, a gente não aprendeu com um conhecimento, vamos dizer assim, básico, né? A gestão veio muito depois, eu não sei você, mas para mim, assim, esse despertar veio na minha faculdade, quando eu comecei a entender mais sobre temas técnicos associados à gestão da água, à gestão do meio ambiente, né? Na disciplina de engenharia, porque o curso de engenharia ambiental, vamos falar assim, ele tem um braço ligado à engenharia sanitária, né? Então tem um braço muito forte na engenharia civil. Assim, é um filho da engenharia civil, vai. Mas olha você falando, eu voltei para a faculdade numa cena, na sala de aula, que a gente estava falando, nossa, porque era a matéria chamava GTD. Eu fiz engenharia elétrica, né? Geração, transmissão e distribuição. Boa. Né? E aí, o assunto era, professor, mas tá, nós estamos totalmente dependentes da energia que vem de hidrelétrica, né? E que vem da água. Enfim, né? Mas e se acabar a água? Né? Se baixar o nível do reservatório, né? E a gente estava... Eu tinha o quê? Eu tinha 20 e poucos anos na época, estava no último ano de faculdade. O professor, acho que aí vem a falta da consciência mesmo, porque olha a resposta do professor, a água nunca vai acabar. Ela evapora, chove, você bebe, você faz xixi. Pois é. Ela nunca vai sumir. Olha a falta de consciência. A falta de consciência, né, Jorge? Hoje, para você ter noção, o setor elétrico, principalmente no Brasil, é um setor que faz muita consultoria de análise de riscos pela falta de água. Porque justamente isso muda a tarifa de energia, né? Então, é o setor que mais usa, tipo assim, modelos preditivos mesmo, avaliando a questão das mudanças climáticas, os impactos da temperatura, da previsão de chuva, ou seja, avaliando o que vai acontecer nos próximos meses, o que vai acontecer daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, até para entender se o negócio ainda é sustentável, né? Porque a gente está vendo hoje que as mudanças climáticas estão impactando esse regime de chuva, né? A gente está tendo eventos extremos, falta e excesso. Eu estava lendo uma reportagem de hoje falando que 45% das cidades, né, na América Latina vão sofrer com a falta de água nos próximos anos. Então, a gente está lidando com esses eventos extremos de seca na Amazônia. Olha, quem imaginar seca na Amazônia? Pois é. Então, assim, o que a gente está vivendo? Então, isso influencia a tarifa de energia, influencia a produção de energia, entendeu? Então, a gente realmente tem que entender que o cenário mudou e que as mudanças climáticas estão impactando ainda mais esse cenário. Os eventos climáticos, eles impactam mais ou menos 74% dos desastres naturais estão associados à água. Ou inundação,
que a gente vivenciou agora no Sul, ou falta de água, né? Então, isso implica, né, na economia, ou seja, prejuízos bilionários, né, tanto na área urbana, né, que você realmente, como aconteceu no Sul agora, incalculável prejuízo, né, tanto de vida das pessoas como prejuízo econômico em todos os setores da economia. Ou seja, o Estado realmente foi muito impactado. Esse é um exemplo importante para a gente entender o impacto das mudanças climáticas, o impacto das inundações. E, por outro lado, o Rio Grande do Sul, ano passado, o Estado viveu a maior seca, com prejuízo acima de 15 milhões. Olha só. Então, olha que antagônico, né? O Estado sofreu uma seca gigantesca que afetou muito a economia em termos de produção agrícola, e esse início de ano a gente teve essa tragédia, né, que poderia ter sido minimizada. Né? Eu poderia falar assim. Mas sabe que o meu queixo caiu agora? Você falou que 74% dos desastres naturais acontecem por causa da água. Associados à água. As mudanças climáticas estão impactando a água nas cidades. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque a gente lida com a água de forma assim, tipo, a água nunca faltou na torneira. Sim, é. Mas, assim, a falta ou excesso de água hoje estão causando os refugiados climáticos. As pessoas estão saindo de cidades que foram totalmente inundadas, que não tem mais como recuperar aquela cidade. Tem uma cidade no sul que já aconteceu isso, no Rio Grande do Sul também, que ela já foi, assim, eu diria, tipo, acabou a cidade. Uhum. Ela foi realmente inundada, não tem mais como recuperar essa cidade, vamos pensar assim. E a gente tem também cidades que estão sendo desabitadas pela falta de água. Você não tem água para fornecer para a população. Então, isso é um movimento dos refugiados climáticos que estão associados principalmente a essa falta ou excesso de água. Isso é um movimento internacional. A gente tem que entender que essa é uma urgência nas cidades. Assim. A gestão da água, a gente como usuário de água, né, a gente não vive sem água, é uma gestão que cabe a todos nós, não só ao governo. Lógico que o governo tem um poder maior, né, de fazer uma preservação ambiental maior que a gente, mas a gente também tem que fazer o nosso papel. Né, como empresário, como usuário do sistema. Eu vejo que as pessoas, assim, você sai na sua casa, você analisa se tem alguma lâmpada acesa. Mas quantas vezes você foi ver se tem alguma torneira gotejando? Né? Quantas vezes você fica lá com aquela torneira meses e meses gotejando e você fala, porque a água é barata. A gente paga uma tarifa ainda para o residencial, uma tarifa barata de água. Então, isso gera uma ingerência das pessoas em relação à gestão, entendeu? Então, a gente vê muito, assim, agora há um despertar maior das empresas, das pessoas, para olhar esse tema de forma mais relevante, entendeu? Para olhar esse tema e, assim, dar mais atenção à gestão da água a nível urbano, entendeu? Mas olha só que interessante, né? Você acabou de dar um tapa na minha cara com luva de pelica agora. Porque eu fiquei com uma torneira em casa, gotejando, uma semana. Olha só. Até a hora que a minha esposa falou, Jorge, eu não aguento mais. Ou você arruma esse troço, que olha o quanto de água está sendo desperdiçado, ou eu vou chamar um encanador. Sim. Aí eu tive que ir lá, com todo o meu orgulho, aí eu vou ter que arrumar. Fui lá, trocar o registro. Era só trocar. Você pode desperdiçar até 100 litros por dia, dependendo do tipo de gotejamento, entendeu? 50, 100 litros. Se tiver um fecho de água, aí você tem aí um prejuízo econômico altíssimo. E aí eu estou associando muito com o que você falou, que é o preço da água, né? E o lance da consciência, que é um recurso finito. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, no último mês, eu fiquei sem água em casa 4 episódios. Sem água. Aí que você dá atenção. Sem água. E aí que olha só que doido. Eu comecei a perceber como que mesmo na crise a gente ainda não está preparado ou não tem a consciência correta. O que eu quero dizer com isso? Na minha casa tem 2 caixas d'água gigantescas. Não durou 2 dias. Pois é. Mas é lógico, tá faltando, é a descarga, reduz a vazão, vai na torneira, não precisa lavar, sabe, você começa, usa como tivesse, como se fosse até a hora que acabar, aí que você começa a ficar desesperado, e ao contrário, né, peraí, vamos, né, gerenciar melhor, né, e aí eu tô até montando um negócio na minha cabeça aqui de começar a instalar sensor em casa para detectar um monte de coisa. Bacana. Né? Isso é uma coisa interessante, assim, por exemplo, né, eu dei aula já no curso de MBA há muitos anos, né, eu até falava com meus alunos, eu falo assim, faz uma conta, quantas pessoas moram na sua casa? Qual é o seu consumo mensal de água? Quantas pessoas moram na sua casa? Divide pelo número de pessoas. Se esse consumo ficar ali entre 200 litros, 250 litros dia, você tem um consumo alto
mas é um consumo relativamente, assim, para uma classe média alta, é um consumo padrão. O ideal seria ficar em torno de 140, e você seria um cara eficiente, entendeu? Assim, a ONU fala que até 90 litros por dia seria o consumo ideal. Mas vamos pensar assim, até 200. Aí a gente já fez, foi até interessante que eu fiz esse exercício, né, com os meus alunos na época, eu dava esse curso de MBA, e aí, teve um que chegou com 500. Aí eu falei, olha, você tem vazamento. Então, assim, a gente não gerencia o recurso, né? A gente não sabe qual o consumo per capita. Isso é uma conta fácil, pega essa conta de água e divide. E aí você pode ter um insight. No escritório que a gente trabalha, um coworking lá, a gente aluga sala. Quando a gente começou a trabalhar lá, eu falei, vamos fazer essa conta para avaliar quantas pessoas trabalham aqui e a gente vê lá a conta de água. Aí deu também assim, tipo 250 litros pessoa dia. Um escritório, no máximo, você vai ter 80 litros por funcionário. Pensar assim, um escritório eficiente. A gente descobriu um vazamento. Chama a empresa caça vazamento. Nossa, olha que insight. É só assim, o indicador de consumo, você já fala, E ninguém tá faz fora. isso. E ninguém faz isso, ninguém tem essa consciência, entendeu? É algo simples, não precisa ser muito... Né? Você trabalhar com gestão é número, né? Então, um número simples ali que te dá um indicador. Aqui eu tenho perda de água. Muitas vezes, assim, a perda de água, a maioria das perdas de água que acontece numa residência é no ramal de alimentação. Essa transição do ramal para a sua casa, entendeu? Uhum. Então, justamente, você tem um jardim, você mora numa casa, né, com um terreno grande, a água infiltra ali. Então, você nem percebe que você tem vazamento, entendeu? Você vai pagando aquela conta, até uma hora que a tubulação rompe, aí você paga uma conta gigantesca, você fala, puta, tá... É a hora que você chama atenção, mas que até aí então... chama atenção, mas você tem lá uma perda, às vezes, assim, pequena, mas que você já pode identificar com uma simples análise da sua conta. E conta entendeu? de padaria, né? Conta de padaria, não precisa nem ir muito para frente. Olha só, ninguém faz isso. Eu vou começar esse movimento lá no condomínio. Pois é, faz um movimento para entender. Por exemplo, às vezes você tem bacia sanitária que tem o fecho com vazamento, entendeu? Que quebrou a caixa ou que tem algum vazamento e é imperceptível. Então você tem assim, pode jogar borra de café e no outro dia avaliar se essa borra diluiu. Isso é uma avaliação se tem vazamento na bacia. Uhum. São ações simples que às vezes você em casa pode fazer seu papel também e a gente não se toca da nossa função também, né? Eu até brincava, assim, os homens que você tá com barba, tudo bem, você é um cara que economiza água. Os caras fazem barba no banho, né? Tô dando exemplos assim, né? A gente vai escovar o dente, deixa a torneira aberta. São ações que a gente... Tem vários estudos mostrando isso, né? A população... Fizeram um estudo numa casa com toda a automação possível, colocaram a família e colocaram noutra casa pessoas com consciência ambiental. O consumo de água ficou muito semelhante. Porque as pessoas com consciência ambiental, elas racionalizavam o uso. Elas faziam o uso racional. E as pessoas com automação ganhavam pela automação. Né? Porque a automação, você fechava lá o chuveiro, você fechava lá a torneira quando você acionava. Então, isso mostra que a nossa educação, a gente faz muita coisa diferente. A gente não precisa de muita tecnologia para você reduzir, às vezes, o seu consumo de água, entendeu? Entendi. E olha só que interessante. É engraçado, porque se o motivador não é a consciência, o motivador é financeiro, porque quanto dinheiro não está indo pelo ralo, tá? Eu não tenho consciência ecológica, não tenho, eu aprendi contigo, a minha pegada hídrica, né? Mas, por exemplo, eu tô lá pagando R$100 por mês a mais de conta de água, que eu não tô vendo, porque minha conta de água tá lá no débito automático, eu não fico checando, né? Volume. Que é R$1.200 no ano, né? Em 10 anos, 12 mil, não é isso? Exato. E, às vezes, assim, se tiver ali aquele desperdício que está lá há anos, você nunca percebeu. Porque ele está infiltrando lá no solo, entendeu? Você não vai perceber. Você tem uma terra ali que aquela água está ali vazando... E você sempre pagou a conta cara, que era o caso do escritório que a gente tem lá hoje, essa é a nossa sede. E aí eu falei, poxa, tem algo estranho aqui. Teve um consumo de água que não... Isso estava há anos a conta assim. E aí a gente fez esse conserto de vazamento, chamou a empresa especializada, a conta caiu em 50%. Assim, uma simples ação, ou seja, um payback em dias, entendeu? Então a gente tem que entender um pouco isso. Assim, é um assunto, de forma geral, assim, não só a gente, usuário, né, assim, pessoa física, mas a gente tem muitas empresas também que negligenciam o uso da água. Ou que pensam, a água é muito barata, eu não vou gerir. Então, às vezes, também, assim, também tem uso ilegal de água, né? Pessoas que exploram poços
e também não tem outorga de água, enfim. Tem muita negligência com o uso da água, né? A gente viu, por exemplo, na época da crise hídrica em São Paulo, as pessoas armazenando água de chuva, tomando água de chuva sem tratamento, aí aumentou o índice de doenças. Ou armazenando água de qualquer jeito, aumentou a dengue, entendeu? Então, a gente acha que a gente sabe gerir a água, porque é um insumo que a gente tem muita familiaridade. É diferente da energia. Você fala, puta, eu vou chamar um eletricista porque eu posso tomar um choque, eu fazer um circuito elétrico aqui, eu não vou arriscar, entendeu? Mas você fazer ali uma ligação, coletar água, fazer um tratamento caseiro, muitas vezes assim as pessoas se sentem aptas porque é algo que você tem muita familiaridade, né? Você não vai tomar um choque. Mas as pessoas esquecem que a água não pura, vamos falar assim, ou seja, as bactérias, os micro-organismos patogênicos, eles são invisíveis a olho nu. Então, às vezes, eu olho nessa água e falo, puta, a água está pura aqui, eu vou beber e ela tem aqui uma série de contaminantes que me causam um problema grave. Mas isso por quê? Porque eu gerencio, eu tenho muita familiaridade, então eu faço ações, às vezes, caseiras que me causam problemas, entendeu? E hoje se fala muito em eficiência energética, Sim. né? Mas energia elétrica, água também é energia. Sim, água e não energia. se fala quase nada Não disso, se fala né? quase nada. Então, assim, hoje eu vejo um movimento aí internacional e agora também as empresas no Brasil buscando, vamos falar assim, até pela questão da crise climática que a gente está vivendo, buscando uma atenção maior para a água. Eu falo assim, a água está saindo do primo pobre para um primo um pouquinho classe média, vamos falar assim, né? Está começando a ter um olhar diferenciado das empresas para esse tema, que é um tema tão importante e relevante, que é muitas vezes negligenciado. Então, a gente entende hoje que a eficiência energética, você também reduz o custo da energia elétrica, porque você reduz o bombeamento da água, você reduz o desperdício, né, da água, você também reduz o seu consumo energético, você reduz a sua geração de esgoto, você paga menos conta de água, você gera menos esgoto, você gera um benefício para o seu entorno também, para o meio ambiente como um todo. Então, assim, a gente faz muito um trabalho de advocacy, assim, de realmente mostrar às empresas, né, o quanto elas podem ser mais eficientes, ou seja, eu falo que nosso trabalho assim tem muito payback, assim, é muito interessante. A gente fez um empreendimento antigo e foi muito legal, assim. Qual é a visão do mercado, né? Que acho que isso tem muito a ver com a energia elétrica também, fazendo um paralelo. Chega muita empresa para a gente e fala assim, Virginia, eu quero fazer reuso de água. Me ajuda a fazer aqui uma planta de reuso. Eu falo, calma, vamos entender sua planta melhor. Eu falo assim, vamos fazer uma auditoria hídrica. É um tema que uma metodologia que a gente criou. Eu desenvolvi 2 normas técnicas. Auditoria hídrica. Isso. Eu trabalhei com o desenvolvimento de 2 normas técnicas para a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente desenvolveu 2 normas, que a nossa metodologia de trabalho da Infinitec virou norma técnica, que é a BNT Conservação de Água e Edificações. Tem toda a metodologia de trabalho, que é essa auditoria hídrica que a gente trabalha, e o uso de fontes alternativas de água não potável, que é para você usar água de reuso, usar outras fontes de água. Então, é interessante que essa metodologia... Eu tenho um cliente bem interessante, que eu posso até citar o nome dele, que é um cliente que deixa eu divulgar, que é o Grupo Gazit, que é um grupo israelense de shoppings, né? E a gente fez lá o Internacional Shopping Guarulhos, eles tinham adquirido esse shopping. Era um shopping que consumia 18 mil metros cúbicos por mês, mais ou menos, quando a gente começou o nosso trabalho em 2022. E aí eles tinham me indicado, né? Alguém me indicou para o shopping, e o gerente operacional falou, Virginia, eu quero fazer um projeto de reuso. Eu falei, calma, vamos fazer uma auditoria hídrica para a gente entender quais são as ações que a gente precisa fazer para o shopping, um raio-x do seu shopping. E quando a gente lida com a água, Jorge, a gente lida com infraestrutura física. Então, não adianta eu fazer uma amnese se eu entender a infraestrutura do meu cliente, que é um OREMAP. Assim, tem uma água que é abastecida pela concessionária, ela é reservada aqui, ela é distribuída aqui, ela é usada nesses pontos de consumo e ela gera esse esgoto. É o ciclo da água numa edificação. E foi muito interessante esse trabalho. A gente começou a trabalhar em conjunto com o cliente no início de 2022. 6 meses depois, a gente já tinha reduzido o consumo de água assim, 4 mil metros cúbicos por mês. Com várias ações, né? A gente tornou o empreendimento mais eficiente, a gente detectou perdas de água, e o cliente foi muito eficiente também. Assim, ele acreditou, porque ele, quando viu, ele falou até para mim, assim, quando você chegou com a proposta aqui, eu falei, puxa, essa metodologia, será que funciona? Sabe? Ele questionou, ele até brincou depois que ele falou, Virginia, eu achei você muito acadêmica, você chegou aqui e falou... E aí, depois de 1 ano, a gente já tinha reduzido mais de 5 mil metros cúbicos por mês. Depois de 2 anos, a gente chegou a reduzir 6.700 metros cúbicos por mês, uma economia de quase R$1.700.000 em 2 anos, sem reuso. O indicador de consumo desse shopping era numa faixa de
19 litros, mais ou menos, visitante dia. O shopping, ele aumentou a população, ou seja, foi mais gente visitar o shopping. A redução geral de consumo do shopping foi em 35%. E a redução, porque como aumentou o número de população, a gente tem que sempre fazer um indicador de consumo por pessoa, que eu comentei. A gente reduziu o indicador de consumo em 40%. Hoje está em 10 e pouquinho. Então, isso é um exemplo. Assim, eu falo assim, olha, o meu payback foi em dias. Eu até brinquei com o cliente. Né? A gente hoje ainda atua com eles, ajudando eles na gestão. E aí até foi interessante, tinha uma empresa que era um fundo que é sócio do shopping, queria entender o que eles tinham feito. O que vocês fizeram aqui para dar esse resultado? Né? O que aconteceu? Fizeram o reuso? Ele falou, não, a gente fez gestão hídrica. Então, foi trabalhar justamente no conhecimento dessa infraestrutura para trabalhar em soluções para garantir a gestão. E aí a gente implantou medidores, agora a gente já tem um balanço em tempo real, e aí a gente começa a fazer uma gestão que dá resultado. E aí agora a gente fala assim, por exemplo, desse momento, se ele quiser economizar mais água, a gente pode pensar no reuso, e ele vai economizar mais 3 mil mais cubos por mês. Sei lá, o indicador de consumo dele vai ficar ainda menor. Mas o que eu estou falando isso? É que, na visão da gestão da água, todo mundo busca fonte alternativa. Vamos pensar em energia elétrica. Eu vou buscar uma fotovoltaica. Isso, vou fazer uma... Mas não mexo no consumo de casa, vou num outro fonte de energia mais barata. Eu vou buscar uma fonte alternativa, mas eu não estou fazendo o meu papel de eficiência, entendeu? E, às vezes, o papel da eficiência gera mais resultado do que a fonte alternativa. E eu acho que isso é a mesma coisa, esse paralelo para a energia elétrica, entendeu? Eu vejo muitas empresas assim, eu vou construir aqui, vou colocar aqui uma fotovoltaica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o cara está usando lâmpada que não é LED, não tem automação nenhuma no processo dele. Então, assim, isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é uma visão integrada das coisas. Eu tenho que primeiro ser eficiente, trabalhar essa minha eficiência hídrica e depois buscar as fontes alternativas. Olha que interessante, né? Então, na visão, eu coloco um monte de painel solar, eu sou sustentável, energia limpa. Mas ele não reviu nada no processo dele, no consumo. Exatamente. Isso é normal, isso acontece, né? Isso é normal. Né? E da mesma forma para a água isso acontece, entendeu? Então, eu acho que a visão, quando a gente criou uma certificação nova. Eu só faço parte do movimento que chama Green Building Council Brasil, que é uma ONG que fomenta a construção sustentável, uma ONG americana, que está no mundo todo, acho que é a ONG mais importante hoje a nível mundial, que trabalha e promove a construção sustentável a nível mundial. E aqui no Brasil eu sou uma das conselheiras já há 4 anos, e eu também sou presidente do Conselho de Água do GBC. E a gente, ano passado, criou essa certificação que chama Net Zero Water, que é zero água, né? E ela trabalha muito com esse tema de neutralidade hídrica, que é trazer justamente essa visão de como você é neutro em água, como você é neutro em energia. Também tem o Zero Energy. O primeiro passo é você ser eficiente. Se eu falo assim, cara, eu sou neutro em energia, eu sou neutro em água, eu tenho um KPI de consumo alto, eu não sou eficiente. Só porque eu estou usando uma fonte alternativa. Não é a fotovoltaica que vai me salvar, não é a água de reuso que vai me salvar. É a gestão. A gestão passa pelo primeiro momento, é você trazer eficiência hídrica e energética para a sua operação, né? E isso traz muito com o que você trabalha, que é a área de automação industrial, né? Com essa parte de gêmeos digitais, a gente estava conversando aqui. Então, isso é um papel muito importante, é trazer esse conhecimento para a gestão operacional da empresa, para que ela se torne, primeiramente, eficiente. Depois, ela busque alternativas de reduzir o custo dela com fontes alternativas mais baratas do que a fonte convencional, que seria pela concessionária de energia, pela concessionária de água, entendeu? Nossa, essa é a visão. E assim, eu vejo, então você acredita que eu tenho que analisar o meu consumo, analisar meu processo, mas acho que seria a prioridade, ou o começo do trabalho, cultura das pessoas? Cultura. Você falou uma coisa importante, assim, é entender o porquê das coisas, né? Eu acho assim, fazer o ESG, que a gente tanto fala, né? Tá na moda agora, né? O ASG, né? Que é o Ambiental, Social e Governança, ele é primordial. Acho que assim, hoje para você ter continuidade dos seus negócios, né? Você sendo empresário, você tem que ter o ASG como um meio de você transformar a sua empresa e causar impacto positivo, não negativo no meio ambiente, né? Acho que é old fashion você pensar de forma diferente, porque os prejuízos causados, né, pela essa falta de visão são bem maiores e você não consegue garantir a continuidade dos seus negócios. Mas, de toda forma, eu ainda vejo que as empresas elas estão trabalhando ainda muito assim, buscando soluções mágicas, que é isso que a gente está falando assim, eu vou buscar a fonte alternativa de energia,
vou fazer aqui um parque fotovoltaico para eu pagar menos conta de energia do que a energia da concessionária, da Enel, da Eletrobras lá. Eu vou fazer aqui uma água de reuso, fazer uma água de poço, porque é mais barata do que a água da concessionária. Então, assim, a busca por soluções da ponta, que eu falo, ela é muito fácil. E, às vezes, é um investimento que você faz ali, você já tem ali o resultado econômico. Vamos pensar ali, um delta econômico. Mas não é sustentável, porque você não está reduzindo e sendo eficiente, você está só mudando a fonte, entendeu? E mudar a fonte não é redução do seu impacto ambiental. A redução do impacto ambiental vem com a mudança de, assim, com a eficiência ambiental que você coloca nos seus processos, seja de água, de energia, de consumo de gás, das utilidades como um todo, vapor, etc. Porque isso eu vou gerar eficiência na veia, ou seja, vai ser, né, um retorno financeiro muito mais rápido. E, a partir dali, eu vou tentar diversificar a minha matriz hídrica ou energética, né, para eu tentar ter uma matriz mais sustentável, vamos pensar assim. Mas eu vejo que a visão ainda é muito só da matriz, da fonte alternativa, entendeu? De eu diversificar só a minha matriz e aí eu me considero sustentável porque eu estou usando uma fonte verde, né? Seja uma fotovoltaica, uma água de reuso, vamos pensar assim. Mas não é, isso não é sustentável. Sustentabilidade é você trabalhar de forma integrada. Mas sabe uma coisa que eu lembrei agora? Eu fui visitar um cliente e ele estava com dificuldade para expandir a linha de produção dele. Então ele tinha lá 5 máquinas que imprimiam lá um produto X, não, uma indústria de impressão, e ele tinha 5, precisava colocar mais 3 máquinas novas, só que ele não tinha infraestrutura de energia o suficiente para alimentar essas máquinas novas. Então ele tinha que trocar o transformador de entrada lá da fábrica dele, né, para aumentar a capacidade para poder alimentar isso e aumentar, lógico, né, além do custo dele ter que, né, ficar parado porque vai ficar sem energia, para, enfim, trocar o transformador, né, e ter que pagar esse custo todo, e é lógico que ia aumentar o consumo de energia, 3 máquinas mais. Né? Aí o que a gente fez? Olha só, é muito louco que você está falando, porque eu lembrei disso muito certo. Nós fizemos um estudo energético para ele, de cada máquina, né? Quanto cada máquina consumia, tal, não sei o quê, nananana. Peraí, nós vamos no detalhe agora. Por que essa máquina está consumindo isso? A gente chegou perto do cabo de alimentação da máquina, de energia, estava quente. Foi pronto, você já perde energia aí, que é feito o Joule. Né? Você está dissipando, a energia está perdendo. Mas se ele está esquentando, vamos entender, ou ele está subdimensionado, exato. Ou ele está consumindo mais do que deve. E aí, vamos na máquina. Aí você começa a entender que o cara não fazia manutenção preventiva, né? Tinha rolamento que estava travando, que aumentava o motor, fazia mais força, consumia mais energia. Enfim, olha, então você vai ter que fazer o seguinte, tá vendo aqui, ó, esse motor, olha quanto que é o dado dele, tem que consumir tanto de energia. Tá, olha, estou medindo, está consumindo o dobro. Né? Por quê? Porque está fazendo um esforço mecânico maior do que ele foi projetado. Ah, mas porque aqui, ó, tá vendo? Está travado, você tem que lubrificar, não sei o quê. E aí, o que nós fizemos? Colocamos medidores em cada máquina, né? Geramos plano de ação de manutenção nas máquinas. Resumo da história, com a mesma infraestrutura. Você abaixa essa altura. Ele colocou 3 máquinas e passou a consumir menos energia. Quer dizer, não precisou fazer um investimento na estrutura nova. Sistema, exatamente. Né? É a mesma coisa que você está falando para a água e a gente não olha, não se liga para isso. Não olha. É impressionante, assim. Eu falo assim que é uma coisa tão, assim, para mim que trabalho, eu acho tão visível isso, né? Eu vejo, assim, quando eu vou no cliente, eu já falo, puta, aqui tem oportunidade, que eu já vou com o olho clínico, né? Mas é um pouco isso, é a gente entender que pequenas ações, às vezes, como você falou, não são pequenas, mas tem um pouco de inteligência. É uma soma de pequenas ações, pode ser. É uma soma de pequenas ações que, juntas, elas dão muito resultado. E aí, sim, por exemplo, se o cliente tivesse buscado aumentar o transformador, eu vou contratar agora, eu vou pôr uma fotovoltaica para complementar. Ou seja, ele não estaria sendo sustentável. Ele chegou, entendeu o problema dele, resolveu o problema, trouxe eficiência energética, né, vamos pensar assim, e aí ele resolveu e solucionou. Então, esse é um ponto que a gente hoje tem atuado muito, porque quem é o cliente que paga a conta de água cara? É a edificação comercial, então, assim, shopping, hospital, escola, vamos pensar assim, né? Prédios como esse, galpões logísticos, são prédios que são intensivos em consumo de água,
pagam a conta alta, indústria, né, principalmente, e são quem, muitas vezes, assim, não estão buscando, muitas vezes, assim, a sustentabilidade na ponta, que eu falo, que é com a fonte alternativa. Então, vamos falar assim, muitas vezes, por falta de conhecimento, negligenciando essas ações, que são ações importantes que causam resultado, que contribuem para a eficiência energética hídrica, e que aí você consegue, depois dessa avaliação, desse diagnóstico que você fez, que, vamos falar assim, isso foi uma auditoria energética, você fazer a auditoria hídrica da mesma forma de analisar processo a processo e entender como você vai reduzir. A gente fez uma fábrica de sorvetes numa multinacional há uns 2 anos atrás. E foi muito isso, assim, a gente foi a campo e fábrica de alimentos, você tem muita lavagem, né, dos sites e tal. E aí, quando a gente chegou lá para fazer essa auditoria hídrica, né, e eu me deparei lá com, eu vou falar para você, acho que tinha uns 400 pontos de água na fábrica. Mas, assim, água que descia dali, que descia daqui, em cada área técnica eu tinha, assim, 40 pontos. E eu falei, gente do céu, como começar esse trabalho, né? Porque eu falei, olha o desafio. Estou com, né, 400 pontos no final. Eu falei, a gente precisa entender o fluxo da água. Vamos lá, numerar ponto a ponto, entender cada setor, entender de onde a água vai, para onde a água vem, e eliminar esses 50 mil pontos de água. Senão, eu não vou conseguir fazer uma boa gestão. Então, o que acontecia? Ia fazendo um puxadinho na fábrica. Põe um ponto aqui de água, porque é mais fácil. Põe outro, põe outro. Quando a gente tinha áreas que tinham 40 pontos, entendeu? E que não precisavam. E aí, como é que eu vou fazer a gestão? Então, a gente foi entendendo essa infraestrutura física e melhorando essa infraestrutura para a gente gerir, né? É como se você colocasse 100 tomadas aqui nessa sala, e aí o cara vai estar usando todas as tomadas. Eu não sei qual é o consumo da tomada, dessa outra tomada, entendeu? É que a energia elétrica você consegue fazer uma melhor gestão. Né, se você tem ali um sensor que você consegue ter uma medição melhor, né? E a água não, você tem que ter uma medição física naquele ponto de consumo. Então foi bem interessante esse trabalho, porque foi um trabalho assim de rotulação, de entender a infraestrutura, e aí depois desse conhecimento da infraestrutura você fala, puta, aqui eu tenho ação, então essa ação vai eliminar esse ponto, essa ação vai ser uma redução, não vou usar mangueira aqui, vou colocar um esguicho para fazer lavagem dessa área técnica, né? E com essas pequenas ações a gente conseguiu uma super redução de consumo, que é entender, eu diria, o macro, né? Entender esse fluxo da água, entender essa infraestrutura existente, e aí você propor soluções para isso. Assim. Então, a gente vai, às vezes, em indústria que o cara nem sabe para onde a água vai. Ah, porque isso aqui é muito antigo, eu já perdi minha planta. Então, é difícil você gerir sem um conhecimento. Então, mas isso que eu ia perguntar, que eu imagino... Ninguém tem o seu projeto hidráulico. Quando você, eu vou fazer um assessment, vamos chamar de assessment hídrico, sim. Né? Deixa eu ver o seu projeto hidráulico. Ninguém tem. Ninguém tem. É um desafio. Hoje a gente tem muita coisa bacana que a gente acaba usando. Assim. A gente tem hoje microfilmagem de tubulação, porque às vezes tem que fazer para corrigir problemas, entendeu? Você tem hoje escaneamento de parede, de solo, né? Que eu estava até comentando, escaneamento 3D. Então, assim, você vai em uma planta industrial, eu fui numa planta aí de bebida, uma grande empresa de bebida que queria ser sustentável, uma planta muito antiga, e o cara não sabia, ele não conhecia, acho que 10% da infraestrutura dele. E aí você tinha pipe racks assim, de 3, 4 metros, que circulam toda essa planta. Como é que você faz um plano de gestão? Quer fazer bode de cristal? Como é que você vai saber? Então, você tem que primeiro entender. Então, hoje você tem um escaneamento 3D. Você coloca lá o scanner, e você vai escaneando toda a planta industrial e vai trazendo isso, depois você vai transformando isso em uma infraestrutura BIM, entendeu? Aí você escaneia e fala, puta, essa água então sai desse pipe rack, entra nessa planta, vai para... Aí você começa a entender a gestão da água. Sem isso é impossível. Como é que você vai colocar um hidrômetro se você não sabe nem como é que essa linha bifurca, entendeu? Então, é um pouco de entender a infraestrutura física, a importância de você ter o conhecimento da sua infraestrutura. A gente faz hoje um trabalho que não é fazer o as-built da hidráulica, é fazer os fluxogramas operacionais. Eu preciso entender essa distribuição de água, porque ali eu vou agir. Eu vou saber de onde a água está saindo, para onde ela está sendo reservada, como é que ela está sendo distribuída, como ela está sendo usada, como você falou, em cada motor, em cada centro de consumo, vamos pensar assim, como é que eu posso otimizar esses consumos de água, né, dentro dessa planta industrial, e aí como eu reduzo o consumo.
Sem isso, eu não consigo fazer. É como você olhou a corrente, motor a motor. E você foi ali dando direcionamento. Porque eu sabia o caminho, estava visível, mas a água está, né, tá debaixo. Está no subsolo, está no emaranhado de pipe racks que são desconhecidos. E é muito comum também, eu até brinco assim, eu falo assim, muitas vezes assim, o conhecimento está no João da manutenção, que está há 20 anos naquele prédio. Se o seu João sair de férias, o seu João aposentar, ferrou. E a energia elétrica tem uma vantagem. Chega na caixa de disjuntor e dali vai para vários lugares. Pô, tá aqui os pontos de medição todos concentrados. Mais fácil. A gestão da energia é mais fácil de você conhecer. Né? E você consegue ali, como eu falei, assim, né? Você consegue ter um circuito elétrico ali que você consegue... Da água, a infraestrutura é física e muitas vezes está enterrada. Ou muitas vezes você tem várias bifurcações e aí o consumo você não consegue fechar o balanço hídrico, entendeu? Então é um desafio, assim. Primeiro passo que a gente sempre fala, eu falo, gente, para a gente fazer um bom trabalho, a gente tem que fazer auditoria hídrica. É o raio-x da edificação, até cria essa terminologia. E a gente vai entender essa infraestrutura de forma, vamos falar assim, real, ou seja, trago a informação, que aí eu vou fazendo passo a passo, né? Então, olha, isso aqui vem para cá, vai para lá, né? É um trabalho grande, mas ali eu dou para o meu cliente um conhecimento até da infraestrutura existente. Já de cara ele já ganha um knowledge, assim, que ele vai estar lá nas plantas ultrapassadas de hidráulica. Então, ele já cria ali um fluxograma operacional simplificado para ele entender o fluxo da água num prédio e ali a gente buscar as soluções para trazer essa eficiência e até mesmo aonde ele vai gerenciar os pontos de consumo com hidrômetros inteligentes para ele fazer esse balanço depois em tempo real e fechar a conta, entendeu? Porque se ele coloca um monte de hidrômetro sem essa inteligência, é tanto que esse cliente que eu comentei com vocês mais cedo desse shopping, quando a gente fez essa inteligência da setorização de água, ele aumentou. E também, assim, os hidrômetros, eles perdem com 5 anos a capacidade de medição. Eles vão ficando obsoletos, né? Tem que fazer... É mais barato, porque é tão barato o hidrômetro, você trocar. E esse cliente, quando a gente fez essa inteligência da setorização e que a gente falou, vai medir aqui, vai medir ali, criou essa inteligência do plano de gestão de água, ele, como cliente, porque ele pagava, por exemplo, você tem um McDonald's. Então, o McDonald's tinha lá o hidrômetro que estava 10 anos sem dar manutenção. Ele aumentou em 35% a arrecadação de água. Por quê? Porque os hidrômetros estavam obsoletos, às vezes mal projetados. Então, a gente fez todo um acesso para organizar a infraestrutura, colocar o hidrômetro correto para medir corretamente aquele consumidor de água. E aí ele teve um repasse da água que ele pagava, que não era dele, era dos clientes dele. Então, foi bem interessante. Nossa. E eu voltei no passado de novo, vou voltar à energia elétrica. Uma outra coisa que a gente fez para um cliente foi setorizar. Pô, tô pagando uma baita conta de energia, a gente setorizou medidores individuais por área. Por área, Descobriu o vilão. Tava 90% do consumo estava num lugar só. Você falou tudo. É a mesma analogia. Os trabalhos são assim, análogos, assim, com a inteligência muito parecida. Eu falo assim, utilidades, né? Você consegue trabalhar. E aí você tem que ter o conhecimento daquela utilidade, né? Então, eu falo assim, duas coisas que são importantes para a água, né? Você trabalhar com infraestrutura física e com qualidade da água. Então, assim, fazendo analogia com o nosso corpo, o nosso esqueleto, vamos falar assim, o nosso sangue. Né? Porque a gente tem que fazer análise da água, então a água transparente não é uma água limpa, né? Então, para você saber quais são os poluentes que tem nessa água, quais são as ações que você vai fazer para reduzir, né, os contaminantes e para você também não desperdiçar água no tratamento, etc. Então, é muito apaixonante. Eles falam assim, água é uma cachaça. Você bebe e você não quer parar de trabalhar, né, com esse tema. Mas e legislação, Virgínia? O que eu estou pensando aqui? Às vezes a cultura vai na consciência, às vezes a cultura você vai senador. Sim. Né? Existem movimentos, enfim, em termos de legislação. Eu vou dar um exemplo. Né? Emissão de gases de carro. Né? Pô, virou uma lei que você tem que medir, o seu motor tem que, sei lá, gerar tantos, não sei o quê, de poluente, abaixo disso você não vende, você não produz. Teve um caso clássico, foi da Audi, foi da Volks, né, que eles mexeram lá nos Estados Unidos, eu acho que tomaram a multa desgraçada, porque mexeram lá na avaliação, lá, eu não lembro, uma coisa assim, que para reduzir a emissão, mas na verdade estava emitindo, o laudo não era verdadeiro e tal, que é na força. Então é o seguinte, você vai ter que reduzir, senão você vai tomar um pênalti. Sim. Existe algum movimento com relação a desperdício de água, Hoje, ou faz sentido isso? Faz muito sentido você estar falando assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem hoje a agência ambiental, que é a EPA, né?
ela tem vários programas que chama Water Sense, que é um programa de equipamentos desde spa, sabe assim, spas, sistemas para tratamento de água de piscina, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, torre de resfriamento, ou seja, equipamentos que são homologados e têm, vamos dizer assim, o selo de eficiência hídrica, né? E aqui no Brasil não, infelizmente a gente não tem nada ainda, os fabricantes aí, acho que seria algo bem interessante. Muitas vezes tem alguma coisa associada hoje à energia elétrica, então a gente tem um selo lá. Já tem o selo de eficiência energética. E eu, assim, como curiosa, né, da área, eu falo, poxa, e essa máquina de lavar roupa, ela é mais econômica? Nossa, pior. Mas assim, pouca gente, se tem uma máquina, existem algumas máquinas no mercado, tanto lavar roupa como lavar louça, um pouco mais eficientes que as demais, mas é pouco divulgado a economia de água, se divulga mais a economia de energia, entendeu? Uhum. Então, eu, como curiosa, sei que existe, mas não tem nenhum selo que comprove, entendeu? Como existe o selo Procel para energia elétrica, para geladeiras, principalmente, né? Ar-condicionado, geladeira, que a gente acaba comprando um produto, a gente busca comprar um produto mais eficiente, por quê? Porque tem esse trabalho que vamos dizer assim, o Procel é um selo, não é obrigatório, né? Mas as empresas podem usar esse selo se elas são mais eficientes. Elas colocam, tem um selo Procel A, que é o de eficiência X. Mas a parte de água, infelizmente, a gente ainda não tem. É algo que aqui no Brasil ainda não tem. Fora do Brasil existe muitos programas que ainda estão assim, incipientes, vamos falar aqui em outros países. Porque o que eu percebi, assim, na falta de água, o reservatório está baixo, várias campanhas, vamos instalar aqui negócio para restringir o fluxo da água, vazão, sim. não sei o que, voltou normal, As pessoas acabou. esqueceram. As pessoas esqueceram e os evangelizadores pararam de evangelizar, vamos chamar assim. Por quê? Porque quem eram os evangelizadores? Eram as empresas de saneamento. O que aconteceu com a crise hídrica, né, isso até foi interessante, que elas reduziram em 30% o consumo. Assim, teve uma redução de 20% a 30% do consumo de água por parte dos usuários com a campanha que elas estavam fazendo. Então, quando acabou a crise hídrica, entre aspas, que a crise hídrica é iminente, a gente tem crise hídrica. Né? Só para você ter noção, São Paulo, a gente importa 400% da vazão, mais de 400% da bacia, eu falo assim, Minas Gerais é o reservatório de São Paulo. Se faltar água em Minas, São Paulo parou. 400% da vazão que abastece essa região metropolitana vem de Minas. É mesmo? Minas é a caixa d'água do Brasil. A água vem quase toda de lá para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Então, a gente tem crise hídrica, a gente não tem água. Ou então as pessoas no Brasil... Hoje, e ninguém sabe disso, eu não sabia. Se você avaliar hoje o Brasil, 71% da população, 71% do PIB industrial do Brasil e quase 68% da produção agrícola está na região Nordeste e Sudeste, onde só tem 9,3% da reserva de água doce no Brasil. Então, onde estão as pessoas? Onde está a produção agrícola? Onde está a produção industrial? Eu não tenho água. Eu vivo escassez hídrica nessas regiões. Então, a região 70% e X% está lá na região norte e tem uns 6% da população. Então, a distribuição não é homogênea. Então, a gente acha que no Brasil a gente é abundante de água, a gente é abundante de água na região norte. Não na região sudeste, nordeste, onde a gente tem boa parte da população, entendeu? E é interessante pensar nisso, né? Porque a gente fala assim, a taxa de crescimento demográfico nessa região, de crescimento de novas habitações, né, de novos prédios, né, da urbanização nessas regiões, ela é quase 3,6 vezes maior do que a taxa de crescimento demográfico. Então, eu estou fazendo a urbanização das cidades, ou seja, verticalizando as cidades, né, ou criando loteamento, condomínios, numa região que tem estresse hídrico também. Então, o setor da construção civil é muito ativo nessa região. Então, tem a produção industrial, né, a produção do setor da construção civil, que isso implica em infraestrutura urbana também, saneamento, né, rodovias. Então, assim, é intensivo, né, também o uso de água, né, o uso de infraestrutura para você urbanizar as cidades, para você, né, ou seja, construir as cidades para as pessoas. E eu não tenho água para lidar com isso. Então, a gente tem uma iminência de falta de água que a gente desconhece. Então, quer dizer, é um perigo iminente, ninguém sabe. É um perigo iminente, ninguém sabe. Então, como você falou, acabou a crise, o que aconteceu? As campanhas pararam, cessaram. Por quê? Porque foi perda de receita. É tanto que muitas concessionárias de saneamento, aqui, principalmente a Sabesp, aqui em São Paulo, mesmo depois da crise, demorou para a população voltar a consumir. Porque muitos fizeram postos clandestinos, muitos também mudaram os hábitos, né, de usar mais vassoura hidráulica, daqui a usar
né? A mangueira para varrer a calçada. Isso não, assim, se você vê alguém fazendo isso hoje, você para falar, poxa, não, né, não é uma ação sustentável. Mas antes da crise isso era. Então, de certa forma, assim, eu acho que a crise ajudou a gente ganhar um pouco mais de consciência. Depois da crise, né, da crise real, que é a crise divulgada, a gente aprendeu um pouquinho, acho, ganhou um pouquinho mais de consciência, mas a gente já está esquecendo. Agora, com as mudanças climáticas que a gente está vendo hoje, né? Por exemplo, lá no sul, olha só a briga que foi para você ter água potável, né? O nosso amigo aqui, falar um abraço para o Nicolas, fez um super trabalho de tentar levar água, tentar levar a infraestrutura. E a gente viu como a água é importante, né? Sem água você não tem cidade. Você fica sem energia elétrica, mas sem água você não vive. Você não vive. E essa crise do sul aí, que foi alguma catástrofe terrível, trouxe para a gente também esse olhar da importância de ter a água para você beber, de ter água para sua higiene pessoal, ter assim, uma infraestrutura mínima para você sobreviver. Então, isso também, eu acho, de certa forma, coloca um pouco a água em evidência. Tragédias, entendeu? De excesso e falta. Então, é isso que a gente está vivendo e eu acho que aí esse tema está ganhando mais relevância a nível mundial, não só no Brasil, entendeu? Porque, vamos lá, né? A gente pega, eu imagino, que na Europa esse desenho é diferente. Imagina que as pessoas têm que lá a escassez é maior. A escassez é maior. Né? Então, como diz a minha psicóloga, o ser humano cresce na falta. Exatamente. Então, faltou, ele aprende, ele cresce. A água ensina pela sede, né? Tem uma frase, essa água ensina pela sede. E é engraçado porque, olha só, como que é a falta de conhecimento. Na minha cabeça, nós tínhamos água em abundância. Eu ouvi uma vez falar que aqui passa o tal do, não sei se é o lençol Guarani ou não sei o que debaixo da terra. Passa a região de Ribeirão Preto ali. Então, só fazer um buraco ali que a água não falta. Quer dizer, não é nada disso, né? Não. Esse aquífero é um aquífero importante, assim. É aquífero que chama, aquífero? É Guarani mesmo, é Guarani. isso? Ele passa por vários países e Brasil, né? Uruguai, Argentina, Paraguai, Brasil. Enfim, é um aquífero que ele é grande em extensão, mas ele não é a maior reserva de água doce. A gente tem a maior reserva de água doce, que é um aquífero que está lá na região do Pará, né? Que é um aquífero que tem aí a maior reserva agora, que é a Alté do Chão, que é um aquífero assim que ele abasteceria boa parte aí da região, por exemplo, nordeste do Brasil, e ainda sobraria água, enfim. Mas é um aquífero que ele é concentrado na região norte, ou seja, se fala muito em fazer transposição depois, trazer água com adutoras para cá, né, para outras regiões, para ser abastecida por esse aquífero. É muito maior em termos de volume de água do que o Guarani. Mas o Guarani, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, que é uma região que usa muito esse aquífero, né, a maioria do sistema de abastecimento de água na região, a maior parte é para o poço, ele reduz 1 metro por ano pela superexploração, entendeu? O que pode acontecer um dia, como aconteceu na Cidade do México, é você ter recalque do solo porque vai faltar água. Então, a Cidade do México colapsou, né? Não, mas está faltando água já. Está faltando água e assim, e o que eu estou falando, ele tem já todos esses estudos mostrando que ele reduz 1 metro por ano. Então, imagina daqui a alguns anos você com essa superexploração sem controle desse aquífero, você vai ter recalque do solo, porque ele não vai ter água ali embaixo para sustentar, né, a terra, e aí vai ter recalque, como já aconteceu lá na Cidade do México e em alguns outros países. Então, é um aquífero que ele é longo, é um aquífero grande, mas que ele tem reduzido a disponibilidade hídrica dele ao longo dos anos pela superexploração, entendeu? Porque não há muito controle. Você faz poço, você explora, e muitas vezes as pessoas não têm consciência. Eu fui fazer uma palestra há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, numa empresa multinacional, tal, que trabalha aí no setor de alimentos também. E aí eu fiz uma pergunta bem interessante assim, para as pessoas na palestra. Eu falei assim, os seus fornecedores têm outorga de água nas fazendas que vocês promovem lá, né, compram, né, ou muitas vezes arrendam, né, a terra? Ninguém respondeu. Silêncio. Acabou a reunião. Não, Virgínia, veja bem, é porque às vezes é difícil, a outorga rural, Isso é um não compliance, entendeu? Você não pode comprar água, comprar um produto de um fornecedor, de um produto agrícola que não tem outorga. Pode até ser que na região isso também não é algo assim que eu vou falar assim, não é culpa também da empresa, porque muitas vezes em algumas regiões do Brasil há muita displicência na questão das outorgas de água, às vezes não tem um órgão muito, como a gente tem aqui em São Paulo, DAE, que é um órgão
muito ativo e organizado. Mas você tem que, de certa forma, orientar o seu fornecedor a que ele tenha algum registro, ou que ele, pelo menos, busque regularizar o uso daquela água que ele está usando na propriedade rural dele, entendeu? Porque isso é um não compliance, você está promovendo o uso ilegal da água, entre aspas, entendeu? E a gente hoje exporta a água, né, com a produção agrícola. Então, o setor agrícola é responsável por boa parte da água que a gente usa, né? 70% da água que a gente consome no Brasil é para o setor agropecuário, para a agropecuária como um todo. Então, é um setor muito intensivo em água. E, muitas vezes, essa água ela não custa. Não tem custo, entendeu? Você não paga por usar essa água. Ou é uma água que não tem outorga, ou é porque está na sua propriedade, entendeu? Então, assim, a gente tem que mudar um pouco essa nossa mente, como empresário também, para a gente promover uma gestão mais racional desse recurso. Como eu falei, sei lá, o Guarani, que passa por várias propriedades rurais, todo mundo faz seu poço, todo mundo explora essa água. Quem gerencia? Então, isso que eu estou pensando, porque pega lá a região de Ribeirão Preto, lá é agronegócio puro. Cara? Lá tem bastante usina, tem um monte de coisa. Eu imagino que vamos chamar as usinas eu acho que são mais... Porque tem lá, muitas vezes, uma licença ambiental associada àquela usina. Então, ela tem uma fiscalização da CETESB, entendeu? Tá. Então, a CETESB... São monitorados. A CETESB vai acabar exigindo... Saber como é que você abastece sua planta industrial? Ela vai ter que falar, ou é a concessionária, ou é poço, ou é um rio que ela capta água. Então, acaba que quando é uma atividade industrial, você tem mais... você precisa fazer um licenciamento ambiental para você comprovar que você não faz impacto no meio ambiente. E isso ajuda, de certa forma, a você melhorar a sua gestão. Por outro lado, quando você está fazendo uma produção agrícola, você está na sua fazenda, você está captando água do seu rio, do seu açude, do seu poço, não tem ninguém vendo o que você está fazendo, entendeu? Quer dizer, não tem lei, não tem nada. Não tem Sabesp olhando se está certo ou não. Você tem hoje comitês de bacia. A bacia hidrográfica, vamos falar assim, ela é composta por vários rios que se ramificam, vamos pensar, uma espinha de peixe, vai. E ali é uma bacia hidrográfica que tem vários rios ali e tal. Algumas regiões do Brasil, aqui em São Paulo, a gente já tem alguns comitês de bacia, que é o comitê do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Você tem aqui no Alto Tietê também, a bacia do Alto Tietê. Você tem algumas bacias hidrográficas que o comitê de bacia ele faz esse papel de fiscalizar as propriedades rurais, de fiscalizar e trazer essa outorga de água e cobrar pelo uso da água. Mas isso é exceção, assim, não é a regra que existe no Brasil todo, entendeu? Então, isso ainda é um trabalho que vai ainda se difundir mais e tal. Então, com isso, sem comitê de bacia em todas as regiões, você não tem um controle do uso da água. Então, você não sabe. E aí é o que eu trago, assim. Então, cabe também às empresas fomentarem isso. Eu vou comprar de você esse produto, você vai produzir para mim, se você tiver legalidade para você produzir. Se você não tiver, eu vou ter que te instruir para que você tenha, porque faz parte do meu compliance também. Isso é sustentável, entendeu? Isso é sustentável. Não adianta eu falar que eu faço isso na minha planta, mas estou comprando um produto de você que não tem gestão do seu recurso, entendeu? Natural. Mas você entende, então, por exemplo, que o grande... Vamos chamar de predador, né, do consumo irracional. Estou sendo bem duro agora. Desse aquífero. Seriam as propriedades rurais, então, e não as grandes empresas? Na realidade, assim, o que a gente tem hoje no Brasil, ainda, infelizmente, é que a gente não tem a cobrança pelo uso da água. Então, por exemplo, eu fiz alguns estudos. Eu fiz um estudo para a Confederação Nacional da Indústria sobre o reuso de água. Né, o reuso urbano não potável. Então, a gente analisou, por exemplo, várias estações de tratamento de esgoto de várias cidades, em 8 estados do Brasil, avaliando esse potencial de reuso urbano para atender a indústria. Por que para atender a indústria? Porque a indústria paga a conta de água cara. Então, a indústria, o metro cúbico dela é muito alto. Então, viabiliza ações de reuso. Quando a gente olha o setor agrícola, ele não paga pela água. Como é que ele vai comprar uma água de reuso lá de uma ET municipal se ele não é de graça, que é de graça, entendeu? Então, isso inviabiliza. O que é diferente em outros países mais desenvolvidos. Como é que é em outros países? Então, você tem a venda de água de reuso. Você tem, por exemplo, na Espanha, até a água do mar, que é dessalinizada e vendida para a produção rural, produção agrícola. Né? Então, a gente tem uma outra visão. Como você falou, são países mais desenvolvidos que a água já é um recurso escasso, já tem uma legislação maior que controla as fontes, né? E aí você acaba viabilizando ações mais sustentáveis. Então, um produtor rural, muitas vezes no Brasil, por não ter essa cobrança do uso, ele faz
irrigação por inundação, não tem um sistema de irrigação, entendeu? É mais barato, vamos falar assim, ele alagar a lavoura do que ele fazer um sistema de gotejamento que é caro para ele investir. Por quê? Porque ele pode é abundante, está ali, não paga nada. Exatamente. Então, a gente ainda tem muito a percorrer. Eu acho assim, lógico, isso não é genérico. Tem muitas propriedades rurais que já estão avançando. Eu estava falando hoje até com um cliente, hoje um parceiro que trabalha com a IoT, que é uma empresa grande, ele falou assim, a gente está trabalhando muito no setor agrícola. Então, tem muitos proprietários, grandes fazendas, né, que realmente já há muitos anos já adotaram essa eficiência hídrica, né, com sistemas de irrigação que já medem hoje o clima, a umidade do solo, já, né, a temperatura para avaliar a evapotranspiração e fazem um cálculo de irrigação já com muita tecnologia, como ao mesmo tempo a gente tem gente que não faz nada. E é um setor intensivo em água, não só no Brasil, mas nos países que têm um PIB como o Brasil, um PIB agrícola, né, importante. Então, a gente tem que dar um pouco mais de atenção também para esse tema. Não estou falando que eles são os vilões, assim, mas é que eu acho que talvez eles nem sejam os culpados, mas é um pouco da falta de gestão mesmo, que existe a nível, vamos falar assim, né, a nível mais de governança, a nível mais regional, que muitas vezes o próprio Estado não tem uma estrutura, o próprio município não tem uma regra clara para ser seguida, né? Entendi. E quais os segmentos, ou qual o segmento que eu tenho a maior oportunidade de melhoria na gestão hídrica? Né? Seria a indústria, é o consumo urbano, é a produção, enfim, é a agricultura? Onde que está ali, ó? Vamos falar o Pareto, né? Onde que eu vou mexer aqui nos 20%, 80% do resultado vai sair. Tem algum segmento que é mais assim, bizarro? Assim? Todos os segmentos eu acho que a gente tem que entender muito a nível bacia, né? A gente tem no Brasil, né, diversas bacias hidrográficas, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, a bacia hidrográfica do Paraná, que é a região que a gente está aqui, né, boa parte da região de São Paulo, pega um pouco do estado do Paraná também e outros estados, a gente tem aqui, vamos dizer assim, um consumo urbano muito representativo. Nessa região do Brasil, nessa região hidrográfica, o consumo urbano, que inclui tanto pessoas como indústria, ele pode gerar economia de água, pode causar impacto para essa bacia. Tem bacias hidrográficas no Brasil que estão muito mais relacionadas à produção agrícola. Lá, a produção agrícola vai ser mais eficiente, vai gerar mais resultado. Então, como o Brasil, tanto a nossa economia, vamos falar assim, ela não é homogênea, ela não acontece de forma homogênea. Então, a gente tem regiões mais urbanizadas, com mais concentração da indústria. A gente tem regiões com maior produção agrícola. Então, né, você tem que olhar essa bacia de forma segmentada. É aquele olhar específico. E cada bacia você vai ter ali um resultado. A gente ainda perde, por exemplo, o setor de saneamento, ele ainda perde, assim, na distribuição de água, quase 40% da água produzida. E aí, por que Virgínia não se investe em saneamento? Porque se a gente, né, 30%, assim, 36%, né? E isso é o número divulgado, mas o número real chega próximo a 40%. Porque a gente perde 40% da água que a gente capta do manancial, trata na ETA, gasta com químico, gasta com energia elétrica, e na hora de distribuir essa água, a gente perde essa água, né, na rede de distribuição. Por quê? Porque muitas vezes, para cada concessionário de saneamento, essa água também não tem custo, dependendo da bacia hidrográfica que ela está inserida. Então, é mais barato ele perder a água do que ele investir na infraestrutura de troca de tubulação, de medição de água, de arrumar a casa, entendeu? Então, o desperdício, às vezes, é mais econômico do que o cara investir. Então, essa é a realidade do Brasil. Então, isso é o setor do saneamento, que é a área urbana. Então, a gente tem ainda essa visão, entendeu? Mas agora, com a nova lei do saneamento, a gente tem hoje, vamos dizer assim, as empresas de saneamento, sejam essas estatais ou privadas, elas têm que investir em indicadores de performance, né? Então, ela tem que ter uma cobertura de esgoto de X, uma cobertura de água de Y e também um indicador de perda de água, que ela tem que garantir ali uma eficiência operacional. Então, isso está induzindo um pouco as empresas a melhorarem os seus indicadores. Mas ainda é essa visão que o desperdício vale mais a pena, porque eu não... É a mesma analogia para o setor agrícola, entendeu? Eu vou fazer uma irrigação de inundação porque é mais caro eu fazer irrigação, já que não pago nada pela água, tenho água abundante. A análise é puramente financeira. Financeira. Mas, com certeza, assim, a tendência é que isso mude, né?
a escassez é uma realidade cada vez mais Está presente. vindo, então é iminente. A gente só sabe que o custo da água vai ficar cada vez mais caro, né? Eu até brinco, eu falo, essa água aqui que a gente bebe, ela tem um impacto ambiental grande, né? Como eu falei, imagina, para ela chegar aqui, né, na nossa torneira, 40% dela foi perdido. Esse 40% que foi perdido é gasto de energia elétrica, é emissão de carbono, né? Gasto de químicos, o lodo gerado na estação, toda aquela sujeira que estava no rio. O que acontece no Brasil hoje ainda? Boa parte desse lodo volta para o rio, eu poluo o rio de volta, não tem tratamento de lodo. Ainda muitas zetas não tem tratamento desse lodo, então tem um impacto ambiental da poluição do tratamento de água, e ainda assim eu estou desperdiçando essa água que eu causo impacto ambiental, entendeu? Então, essa água, ela deve ser muito preservada. Assim. Tem que ter uma visão de que ela tem um impacto ambiental grande também, entendeu? Para ser produzida. E essa é uma realidade que a gente hoje, vamos dizer assim, fora do Brasil, países mais desenvolvidos, já estão trabalhando com outra visão. Então, com outra eficiência na distribuição. Assim, no Japão, sei lá, as perdas estão abaixo de 10%, entendeu? Então, a gente não pode ter uma perda de 40% e achar que a gente é eficiente, né? Próximo a 40%, né? Quer dizer, precisamos melhorar a nossa eficiência e reduzir as perdas, certo? Não tem mais, que é sabido isso, né? Em todos os setores. Todos os setores de economia, assim. Então, como eu falei, de certa forma, ter esse olhar por bacia hidrográfica. Você tem 12 bacias hidrográficas no Brasil. E são muito distintas. A produção, vamos dizer assim, a diversificação econômica, a população que habita aquelas regiões hidrográficas. Então, cada uma vai ter ali uma solução, uma ação, entendeu? Para você gerir melhor aquele recurso. Mas, de toda forma, eu acho que todos nós, né, todos os setores, têm que fazer a sua parte. Então, assim, você tem empresas de produção agrícola que estão lá na frente, que estão, né, super sustentáveis e entenderam que essa é uma prática até para dar sustentabilidade à sua produção agrícola, para que ela consiga preservar os mananciais, elas protegem, né, as áreas de proteção de manancial, fazem um trabalho de preservação, porque ali ela vai garantir que a água vai ser produzida pelas plantas, né, enfim. E, ao mesmo tempo, tem empresas que ainda não têm a visão. Então, é muito interessante esse mercado. Virginia, infelizmente, né, estamos chegando ao final aí do... Nossa, se eu pudesse, eu ficava a noite inteira falando de água contigo, Virginia. Foi ótimo. Nossa Senhora, como essa mulher sabe, meu posto de conhecimento. Nossa, eu tô encantado. Eu também. Eu acho que, nossa, aprendi muito aqui. Isso aí é engraçado. A gente não tem como... a mente empreendedora, né? Vários insights de negócio deram um pop-up aqui. Vou falar muito contigo depois aqui. Mas aí, uma consideração final, mensagem aí para quem está assistindo esse podcast aí de uma pessoa que é especialista em recurso hídrico. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade. Acho que o ano é um sucesso absoluto. O Jorge é um cara que eu admiro muito. Então, primeiro agradecer a você pela essa oportunidade. E eu acho que é um pouco isso, assim. A gente estava discutindo essa frase, né? A água se ensina pela sede. Eu acho que cada um de nós aqui, né, cada setor que você atua, seja o setor, vamos falar assim, né, de real estate, seja o setor, né, agrícola ou industrial, ou até mesmo você como usuário, você pode fazer a sua parte, né? Tudo começa até com sua conta de água. Então, são ações simples que fazem a diferença, né? Eu acho que, assim, cada gota conta, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente pode contribuir com o entorno, né? E é meio blasé, mas a gente tem que, assim, deixar um futuro melhor, né, para os próximos, né, as próximas pessoas que estão, para as próximas gerações que estão vindo aí. A gente tem que garantir essa continuidade, né, que a gente tenha água boa, segura para todo mundo. E sem água a gente não vive. Água é verde, água é vida, né? É engraçado, né? A gente vive sem energia elétrica, mas não vive sem água. E cada gota conta, certo? Cada gota conta. Adorei essa frase. Com isso, encerramos então esse episódio fantástico com a Virginia, né? No One on One, um podcast aí patrocinado aí pela FIA Business School, Profuturo FIA. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau.